pergunto, por que parece que é tão inatingível? Por que parece que os nossos braços não chegam lá? Tudo que vivemos à nossa volta, sejam invernos, sejam verões, sejam problemas circunstanciais, são criados para viver nesta alternância. Tudo é criado para ser exatamente como é. Toda estação é passageira, é momentânea. Os nossos problemas são circunstanciais. As circunstâncias mudam muito. E se nós nos movemos de acordo com as coisas que gravitam ao nosso redor, nós seremos pessoas inconstantes. Do lado de fora pode mudar tudo. Mas dentro, nós precisamos entrar num lugar em Deus, num lugar de fé. Nós precisamos tomar uma postura em Deus. Existe uma realidade dentro de nós que não pode ser abalada. A realidade que não pode ser abalada é aquilo que Deus disse. Nós não nos movemos por vista, nós nos movemos por fé. A palavra de Deus é o padrão para nós vivemos a nossa realidade. Então eu te pergunto nessa noite, já terminando, o que nós estamos vivendo é aquilo que Deus planejou? O que estamos vivendo é exatamente aquilo que Deus idealizou para nós? O Senhor nos orienta a tomar a armadura dele, para que nós possamos resistir no dia mau. E no dia mau nós vamos permanecer inabaláveis. Eu creio muito, querido. Eu creio que existe um lugar de estabilidade em meio ao caos. Existe um lugar de estabilidade em Deus. Isso não tem a ver com lugar físico. Isso não tem a ver com circunstâncias. Isso não tem a ver com as situações que gravitam ao nosso redor. Eu creio que existe um lugar de estabilidade, de alegria verdadeira, de contentamento, onde o mundo pode desabar ao nosso redor. E nós permanecemos inabaláveis. Porque nós estamos firmados em uma esperança. Ainda que os montes se abalem. Há um lugar em Deus de correntes que nos alegram. Há sempre águas disponíveis para fluir dentro de nós, mesmo em meio às águas agitadas do lado de fora. O autor de Hebreus disse: guardemos firme a nossa confissão, a confissão da nossa esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. A gente tem que liberar com os nossos lábios aquilo que Deus falou. Quem fez a promessa é fiel. Deus vela pela sua palavra. Nós não vamos nos mover segundo as circunstâncias. Nós vamos nos mover segundo aquilo que Deus disse. Foi isso que Jesus disse. Não só de pão viverá um homem, mas segundo a palavra que sai da boca de Deus. Foi isso que Pedro disse. Pedro pescou a noite toda e Jesus falou: lança a rede do outro lado. Ele disse: olha, ele não questiona, ele fala assim: olha, já pesquei a noite toda, não pesquei nada. Fiquei a noite toda aqui e não pesquei nada. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. É a palavra de Deus que é o nosso norte, é o nosso farol. É a palavra de Deus que direciona a nossa vida. Nós precisamos começar a declarar aquilo que Deus falou. Precisamos entender aquilo que Deus está fazendo. Eu acredito que quando nós vemos a maneira como Deus se move, quando nós caminhamos na palavra que Ele deu, quando nós ouvimos e proferimos aquilo que Deus está falando, eu acredito que nesse momento é que se cumpre aquele versículo que fala que o que está ligado nos céus fica também ligado na terra. Eu acredito que há um lugar para nós onde nós nos posicionamos em Deus. Um lugar de alinhamento. E eu acredito que nesse lugar, quando nós entramos nesse lugar, nós destravamos algo no mundo espiritual, onde tudo aquilo que é ligado no céu também fica ligado na terra. Nós precisamos perguntar para Deus: Senhor, o que está acontecendo? Essa circunstância é o Senhor que está fazendo? Se é o Senhor que está fazendo, o Senhor tem o meu sim e o Senhor tem o meu amém. E eu preciso permanecer em fé, porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Não ainda se materializou diante de você, mas você
precisa se deixar vencer pela palavra. Ser convencido significa ser vencido. Deixa Deus vencer você. Estar convencido de uma verdade é ser vencido no entendimento. Deixa essa verdade se tornar tão grande. Deixa essa verdade se tornar tão clara ao ponto de Deus vencer o teu entendimento. Porque muitas vezes as coisas não são claras para nós. Muitas vezes as coisas não são metódicas, elas não são lineares, muitas vezes elas nem são lógicas. Mas se nós entramos no lugar de confiança, se nós entrarmos no lugar de fé, mesmo aquilo que não é lógico, Deus nos vencerá por dentro. E quando nós formos vencidos por dentro, nós nos tornaremos inabaláveis, apesar das circunstâncias. É essa confiança que nos ajuda a compreender que Deus fez tudo daquilo que não se vê. O apóstolo Paulo também passou por circunstâncias adversas, mas nunca foi vencido por elas. E eu quero terminar, já extrapolando meu tempo, né? Para não perder o costume, com o Salmo 32, versículo 8 e o Salmo 91. O Salmo 32, versículo 8, há um desejo aqui do salmista. E o salmista fala: Deus, guia-me com os teus olhos. Não permita que eu seja como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, que precisa de freio e cabrestos. Guia-me com os teus olhos. Uma outra tradução diz: porque sobre as tuas vistas eu terei conselho. Que nós possamos olhar para Deus em todas as circunstâncias e ver aquilo que Ele está fazendo, e ver a maneira como Ele se move, e que nós possamos nos alinhar aqui na terra e nos preparar para concordar com Ele, para que a vontade de Deus seja cumprida na nossa vida em qualquer circunstância. E eu vou terminar com o primeiro versículo do Salmo 91. O Salmo 91 fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe que no original, essa palavra no original quer dizer, está escrito assim: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Deus é suficiente para nós, queridos. Deus, Ele não está indiferente à sua circunstância, à sua situação, à sua oração, à sua família. Deus não está indiferente. Ele é o teu pastor. Ele é El Shaddai. El Shaddai quer dizer Deus suficiente. Sabe que essa palavra El Shaddai vem de uma origem hebraica. É a mesma, é muito parecido com Shadaim. Shadaim é o leite materno. E nos primeiros momentos da vida da criança, o leite materno é tudo que a criança precisa. Ela não precisa de outra coisa. Ela nem sequer precisa beber água. O leite materno é suficiente para ela. E eu quero orar pela sua vida nessa noite, para que você entre nesse lugar onde a suficiência de Deus, onde é o que é mais importante para você. Nesse lugar onde você consiga ver Deus, consiga olhar para Ele, consiga descansar na suficiência, consiga entrar num lugar de fé, onde uma guerra pode estar estourando do lado de fora, mas você permanece em Deus, permanece nos braços do Senhor, como ovelha do pastor. Aleluia! O Senhor é o teu pastor e Ele não te faltará. Ele não te faltará. Mesmo que você passe no vale da sombra da morte, mesmo que você seja afligido pelos teus inimigos, mesmo que você sofra as piores dificuldades, mesmo que você passe no meio de um redemoinho, o Senhor, Ele é teu pastor e Ele não te faltará. Ele é Shaddai, Ele é suficiente para você. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor nesse momento. Deus, eu quero orar por todos os meus irmãos e irmãs que nesse momento estão passando por dificuldades difíceis. Por todos aqueles
que têm sido acometidos por crises na sua vida pessoal, no seu casamento, crises financeiras, crises existenciais, por todos aqueles que têm sofrido depressões, crises de ansiedade. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa trazer para o interior dos meus irmãos, nessa noite, uma convicção de quem Tu és. Leva os meus irmãos neste lugar em fé, neste lugar onde há a manifestação e a movimentação da fé. Leva os meus irmãos para esse ambiente de fé, esse ambiente criativo da fé, esse ambiente de descanso, onde a fé nos permite dormir mesmo em meio à tempestade. Leva os meus irmãos para esse lugar, onde mesmo que uma guerra estoure do lado de fora, por dentro eles permanecem inabaláveis, mesmo que os rios sejam atormentados do lado de fora, mesmo que os montes sejam transportados para os meios dos mares. Leva os meus irmãos nesse lugar onde constantemente fluem águas do Teu Espírito do lado de dentro. Dá a eles de beber dessa água, desse descanso, dessa água fresca, dessa confiança. Confiança num Deus que não pode mentir. Confiança num Deus que liberou uma palavra que é imutável. Confiança num Deus que está sentado sobre o círculo da terra. Do Senhor vem o sim, do Senhor vem amém. Ainda que a nossa alma se esvaia, como disse Asaf, o Senhor nos receberá na glória. O Senhor é nossa herança, nós somos teus. Ainda que a situação seja difícil do lado de fora, permita-nos estar estabelecidos nesse lugar de fé, de alegria, de contentamento, de paz no Espírito Santo. Paz que só o Senhor pode nos dar. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que você, durante essa semana, possa olhar para as situações que gravitam ao seu redor e possa utilizar essas chaves que Abacuque nos deu, que Asaf nos deu, que Jó nos deu, que Jeremias nos deu e tantas outras chaves de rompimento que a palavra de Deus nos dá, nos ensinando a andar por fé. Mesmo sem ovelhas, mesmo sem fruto, mesmo sem ver, mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando os médicos dizem que é impossível, Deus é nossa força e Ele torna os nossos pés como das corças. Se os teus pés são como das corças, salta por cima das tuas dificuldades, salta por cima das tuas circunstâncias e diga: Senhor, eu sou como a corça que procura a corrente das águas. Vá buscar dessa água fresca que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, abençoe sua casa. Pastor Gustavo, pastora Márcia, um beijo. Nós amamos vocês para sempre. Vocês têm um lugar no nosso coração. Beijo. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe vocês. Saudade, espero muito breve poder vê-los.